Mateus 23, Jesus disse assim: ai de vós, fariseus hipócritas. Porque tinha fariseu que não era hipócrita. Quem aqui crê em anjo? Anjos? Eu vou perguntar de novo que tem um voando. Quem aqui crê em anjos? Anjos existem. Anjos, certo. Ressurreição dos mortos. Quem crê na ressurreição? Tudo fariseu. Porque eles queriam, pregavam, defenderam essas doutrinas dos disseminadores da cultura e conhecimento grego. Se não fossem os fariseus, muitas doutrinas e as dificuldades que Jesus teve seriam bem maior para que ele pregasse o evangelho. A luta de Jesus não era contra o fariseu em si, mas contra a religiosidade, a hipocrisia da maioria deles, óbvio. Aí Jesus conclui: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo. Aí vem a renda do tempo deles. Dais o dízimo da hortelã, do endre e do cominho, mas vocês tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus conclui: deveis sim praticar estes preceitos. Quais preceitos? Citados aqui: dais o dízimo da hortelã, do endre e do cominho. Deveis sim praticar estes sem omitir justiça, misericórdia e fé. Ou deveis sim praticar justiça, misericórdia e fé, praticando o dízimo, ou deveis dar o dízimo praticando misericórdia, justiça e fé. Lucas 11:42. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Jesus está contra usar o dinheiro, a administração do dízimo, sem vida com ele. Ele não está contra o dízimo, ele é contra a hipocrisia. E ele conclui novamente: devíeis, contudo, praticar essas virtudes. Vocês deviam praticar essas virtudes: justiça, amor e fé, sem deixar de proceder daquela forma. Que forma? Dizimando, ofertando. Os arautos da pregação contrária ao dízimo usam algumas interpretações descabíveis, biblicamente falando, para invalidar o dízimo. Eles isolam esses versículos que eu falei para vocês aqui e dizem que esse ensino sobre o dízimo, outros dizem que ali Jesus aboliu. Agora já tem um outro grupinho que interpreta ao seu modo e diz que nesses versículos Jesus estava ratificando o dízimo apenas para fariseu. Aí eu te pergunto: teria Jesus um ensino divergente? Teria Jesus um ensino diferenciado para fariseus e para a igreja? Se tiver hipócrita na igreja hoje, os mesmos versículos que usaríamos, ou as mesmas pregações de Jesus contra o farisaísmo hipócrita, nós usaríamos ou usamos hoje para os hipócritas. O que Jesus falou, sua palavra é a verdade, inalterável, imutável. Teria Jesus um ensino diferente para fariseu e depois um outro ensino para a igreja? Lógico que não. O seu ensino não é divergente. Outro grupinho, porque muitos crentes hoje são pastoreados aí por esses estressadinhos de internet. Dizem que Jesus sancionou o dízimo, mas foi antes da inauguração da nova aliança. Jesus ali ratificou a existência, o ato de ofertar e dizimar, mas foi antes de derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Mas parece que eles esqueceram que nesses versículos que Jesus
aprova o dízimo e diz que o dízimo é dever, nesse mesmo versículo que Jesus aprova o dízimo e diz que o dízimo é um dever, Jesus também disse que quer misericórdia, justiça e fé. Então, se é para dizer que o dízimo foi estabelecido antes do sangue derramado, antes da nova aliança, então justiça, misericórdia e fé também era para se praticar só antes de Jesus ter derramado seu sangue. Porque quando ele fala do dízimo, é no mesmo versículo que ele fala de juízo, misericórdia e fé. A gente não pode isolar o que está dentro de uma palavra só. Será que Jesus queria misericórdia e fé só dos fariseus e não da sua igreja? Será que se Jesus anulou o dízimo, então ele deveria também anular a fé, a misericórdia e a justiça? Pois ele diz: vocês devem dizimar sem esquecer de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Se eu pratico justiça, misericórdia e fé sem dizimar, conforme o ensino lido, eu estou em falta. Se eu dizimo e não pratico justiça, misericórdia e fé, eu também estou em falta. Diz então outro grupinho mais topzinho, que se sente mais biblicista, dizem que Jesus aboliu o dízimo porque era do Antigo Testamento. Eu falei essa aqui e vocês gostaram, mas agora a gente está gravando, é para dar aquela vibrada igual vocês fizeram. Dizem que Jesus aboliu o dízimo porque é da lei, neném, porque era do Antigo Testamento. Espera aí, Jesus aboliria, tá certo isso? Aboliria? Falei chique. O dízimo só porque é do Antigo Testamento ou lei? Eu acho que não. Porque o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Jesus se valeu de muitos textos, histórias do Antigo Testamento para ratificar suas mensagens. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Fala comigo, toda escritura é divinamente inspirada. Ok? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Todas estas coisas, falando das experiências do povo de Israel, Paulo diz: essas coisas lhes sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso. Muitas das experiências do povo de Israel estão escritas, diz a Bíblia, para nosso aviso, para o nosso ensino. Então a pessoa diz: o dízimo, essa questão de dízimo aí é abolido porque é coisa lá do Antigo Testamento. Onde é que está escrito? A última vez, Malaquias, está lá em Malaquias, Antigo Testamento. Pois é, graças a Deus que é no Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Parece-me que Deus, percebendo na sua onisciência, que muita gente diria isso: o último versículo, última ordem sobre o dízimo está lá no Antigo Testamento, que é Malaquias. Deus, vendo isso, já coloca lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Então, se vai tirar o dízimo do evangelho, da igreja, dos nossos costumes, para manutenção da obra, manutenção dos obreiros, cuidar dos pobres, dos necessitados, se vai tirar, se vai anular porque é do Antigo Testamento, então peraí, se é para tropeçar em uma, já tropeçou em tudo. Antigo Testamento, só porque a lei é de lá, o dízimo é de lá, deve ser anulado, então você não pode casar. Porque no Antigo Testamento foi estabelecido o casamento. Você não pode constituir família. Foi no Antigo Testamento que a família foi constituída. Nem trabalhar, dessa muita gente gosta, porque foi no Antigo Testamento que o trabalho foi constituído. Não cuide dos pobres. Eu não dizimo, mas eu dou dinheiro para pobre. Em vez de dizimar aí para pastor ladrão, pregador ladrão, eu dou para pobre. Pois é, biblicamente, na linguagem do Antigo Testamento que tu aboliu, tu é ladrão. E segundo, a parte da Bíblia que inicia e constitui o cuidado aos pobres também é do Antigo Testamento. Não cite os 10 mandamentos. Por quê? Porque é do Antigo
Testamento. Não cultue, porque a ordem no culto, estabelecimento de culto, foi iniciado, onde, igreja? No Antigo Testamento. Não toque instrumento. Tem músico que não dizima. Eu não dizimo, porque o dízimo é do Antigo Testamento. Eu não dizimo, porque o dízimo é do Antigo Testamento. Então tá bom, não toque instrumento na igreja. Por quê, pastor? Porque no Antigo Testamento se instituiu a música na igreja. Nem vou pedir para dar glória. O fotógrafo tem que dizimar, senão o cabelo não volta. Irmão, a bênção liberada pelos pais, a bênção liberada pelos pais, o respeito aos pais, foi instituído no Antigo Testamento. Não entre em nenhum templo. Por quê? Porque foi instituído no Antigo Testamento. Essas ideias surgiram no Antigo Testamento e todo mundo pratica. Mas por que só querem anular o dízimo? Então deixa eu falar uma coisinha para tu aqui. Tu não é teólogo, não. Tu é avarento. Porque é só tocar no dinheiro que eles dão chimilique. Fica bravo, vira teólogo de internet. É avarento. Por quê? Porque está revelando onde é que está o seu coração. Mateus 23:14, Jesus está amaldiçoando e falando contra líderes exploradores e hipócritas. Olha o versículo 14. Vocês devoram as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Vocês vão sofrer rigoroso juízo. Explorar é administrar aquilo que é do outro, fazer lavagem cerebral sem usar a palavra de Deus para instituir a doutrina, para ensinar a doutrina, ficar profetizando só em quem é rico, ao invés de estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Querido, o que Jesus é contra em Mateus 23 eram aqueles que só queriam orar por viúvas que tinham propriedades. 23:16, ai de vós cegos, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. É o ensino deles. Você pode falar contra qualquer coisa de Deus, mas se você for contra o dinheiro, aí você vai sofrer. Essa era a pregação que Jesus estava debatendo. Essa era a pregação que Jesus é contrário. Pode fazer o que quiser, pode desrespeitar quem quiser. Se você continuar trazendo ouro para a igreja, você é salvo. É isso que Jesus é contra. Ele não aboliu o dízimo. Ele não aboliu as ofertas. Quem entendeu até aqui diz amém. Amém. Se Jesus ratificou que melhor coisa é dar do que receber. Se Jesus ratificou dízimo, oferta, o Novo Testamento confirma que é para a manutenção dos seus ministros, da obra de Deus, manutenção da igreja que se reúne e do prédio, onde usufruímos da poltrona, do ar-condicionado e tal, do estacionamento, dos salários de funcionários. O Novo Testamento confirma tudo isso. Se Jesus ensinou e a gente não pratica, nós estamos em falta.